Simbora, meu povo! Vocês estão prontos para o primeiro episódio de 2024? Pois é, e é mais do que especial. Hoje eu tô com quem aqui? A maioria de vocês já sabem, mas eu tenho que reforçar. Camila Rocha, seja muito bem-vinda ao Fissurada Pod. Eu já vou fazer uma pergunta. Ai, meu Deus. Eita, segura, simbora! Camila, esse é o primeiro podcast ou você já participou de algum podcast anteriormente? Bom, oi, gente. Tô bem feliz de estar aqui com vocês, de poder conhecer a Rita aqui em São Paulo. A gente se encontrou rapidinho em São Paulo, né? Mas a gente pode dizer que se conheceu mesmo agora, né? Que a gente conversou mais e tal. E eu acho muito legal o trabalho que tu faz, é muito importante, né? Obrigada. Dar essa visibilidade para os assessorados, né? Que é um trabalho que eu também faço de uma outra forma. Podcast, eu já fiz muita live, já dei muita entrevista para rádio, para TV. Agora, podcast, será que eu já participei de um podcast? Na escola de escritores eu participei, mas acho que era live também. Olha, Rita, eu acho que o podcast é o primeiro. Não, eu sou a primeira! Adoro! Viu? O primeiro podcast do ano. Caralho, Viu? e o primeiro, gente. Meu primeiro podcast. Estou me sentindo... Acho que é assim. Acho que é me assim. sentindo muito, muito honrada. Muito Mas chique. vamos lá. Vamos Camila, para quem não conhece, Camila, eu nasci com fissura lábio-palatina. Eu sei que muita gente acompanha o canal, sabe que eu já nasci, mas tem gente nova chegando e eu vou falar qual foi o tipo de fissura que eu nasci e você fala pra gente qual foi a que você nasceu. Certinho. Gente, eu nasci com fissura bilateral, tá? Com o palato também aberto, né? É muito comum as pessoas ouvirem falar isso aqui, né? No senso comum, então, com o palato aberto e com bilateral, os dois lábios aí, duas cicatrizes que eu tenho. Então, meio que representa aí como foi que eu nasci. Agora a gente vai ver como que a Camila, ela nasceu. Diz aí pra gente, Camila. Eu nasci com fissura labial unilateral esquerda, Tá. né? Eu nasci com céu da boca íntegro, né? Uhum. Mas eu nasci com um problema, assim, sério de interno de nariz, né? Então, eu tive que fazer 2 cirurgias no nariz e tal. Então, assim, até o caso do meu lábio não foi tão longo, digamos assim, né? Tá. Tantas cirurgias, enfim, foram 2 ou 3. Ao todo foram 6, né? Mas Opa. cada uma por um motivo, assim. Sim. Mas foi só lábio, céu da boca íntegro e interno de nariz. Vocês podem notar que aqui na mesa tem algumas literaturas aqui. Então, assim, já falando de cara, a Camila é a nossa referência aí da fissura lábio-palatina. A Camila, ela é escritora, além de jornalismo, jornalista. E aí eu já quero perguntar, por que jornalismo, Camila? É até engraçado, Rita, falar isso, porque quando eu era criança, eu não pensava que eu queria ser jornalista. Eu pensava que eu queria aparecer na TV. Eu sou apaixonada por TV, desde criança. Até tem um episódio engraçado que eu já contei até em outros momentos, que eu tenho uma foto aos 8 anos abraçada na televisão. E meu sobrinho mais velho, que agora tá com 15 anos, ele olhou pra mim e disse assim, Dinda, por que tu tá abraçada no micro-ondas? Porque a TV da minha infância era gorda, com um botão redondo de tec, né? A gente tem mais ou menos a mesma idade, então tu lembra disso. Lembro. Porque a TV pra ele é uma coisa fininha, assim, de vidro. É. Eu digo, isso é uma televisão. Dele, tá, e por que tu tava abraçada? Porque eu amava a televisão. Então, quando eu tava pensando em decidir meu futuro profissional, né? Eu queria fazer arquitetura, porque minha irmã queria fazer, não fez, meu pai queria que eu fizesse. E daí eu comecei a pensar, mas arquiteto é cheio de matemática, nada a ver comigo, né? Daí, eu tinha uma amiga um pouco mais velha, a Fabiane, e ela já estava na faculdade, ela fazia jornalismo. E daí eu peguei o boletim informativo da faculdade e comecei a olhar as disciplinas do jornalismo. Daí, português, que era uma matéria que eu ia muito bem no colégio, né? Inglês, daí rádio, TV, e eu assim, tu aprende a trabalhar na TV dela assim? Sim, das disciplinas de televisão e tal. Eu digo, é isso que eu quero pra minha vida. Uau. Talvez agora eu consiga aparecer na TV. Só que quando eu decidi ser jornalista, aos 15 anos, eu entrei na faculdade aos 17, eu não imaginava que a TV não ia me querer. Porque eu tinha uma imagem que não era televisiva, né? Sim. Quando eu fiz a faculdade,
não tinham minorias, não tinha inclusão na televisão. Tá. Eram as repórteres, né? Que se não eram bonitas, eram simétricas. Tá. Eu não era nenhuma coisa nem outra. Ou então eram as ex-modelos que apresentavam os telejornais. Então eram aquelas moças altas, loiras, de olho verde, né? Que trabalhavam no mundo da moda e que iam falar de notícia na televisão, mas que nem eram jornalistas. Sim. Né? Eu até fiz um trabalho de conclusão sobre racismo, acho até por isso. Porque era uma maneira da gente estar nas minorias, né? E na época que eu fiz o meu trabalho, só tinha Glória Maria. Não é que nem hoje, que a gente tem apresentador preto no Jornal Nacional, Maju, né? Um monte de gente. Não existia. Então, acho que eu meio que peguei uma carona nessa luta do racismo, assim, pra dizer, eu também sou uma minoria. E daí começou a me cair a ficha. Não, eu nunca vou conseguir trabalhar na televisão. E daí comecei a trabalhar em jornal. Não vou reclamar, porque eu era muito feliz em jornal. Opa. Mas aquele sonhozinho da televisão sempre Ainda ali, né? Que eu realizei, comecei a realizar em 2014, né? E realizo até hoje, como repórter de TV. Camila, quando eu falei com uma fono que nasceu com fissura labial-palatina, ela falou que durante a graduação, ela foi questionada por uma professora sobre se ela seria capaz mesmo de chegar até o final. As pessoas já tocando nesse assunto da falta de inclusão, né? Você sentiu que durante a sua formação acadêmica lá, você chegou a ouvir ou sentir algo assim, o que você está fazendo aqui ou não? Ou você também não percebeu? Porque tem coisas que a gente também não foca, né? O que acontece? Eu não posso dizer assim que eu me ofereci, que me barraram. Isso não aconteceu. Mas assim, vamos montar uma equipe de telejornalismo, né? Daí, tipo assim, a fulana e a beltrana, que eram as bonitas da turma, vão ser as apresentadoras. Tá. A ciclana e a ciclana vão participar da produção. A Camila vai fazer o texto. A Camila vai ficar por trás das câmeras. Sempre bastidores. Sempre bastidores. Nunca disse, não, a Camila vai pra frente. Não. Já no rádio, a minha dicção é boa, eu tenho uma voz meio rouca. E já no rádio eu tinha mais espaço. Porque na época o rádio não tinha imagem. Era só voz. Tá. Então, como apresentadora nas disciplinas de rádio, às vezes me escalavam. A Camila pode ser apresentadora da rádio. Mas no telejornalismo, nunca. E eu dizia, eu não quero ficar nos bastidores, eu quero ser repórter. Mas a única reportagem que eu apareci, né, fazendo a passagem, foi a minha matéria de telejornalismo 3, já a última matéria, que todo mundo tinha que fazer. Tá. Né? Tipo, que nem pra enfermagem, é tipo o estágio final ali, que eu já começo a atuar sem ter a graduação ali, né? Todo mundo precisava fazer uma matéria e aparecer. E daí eu fiz a minha. Mas durante o telejornalismo 1 e 2... Não. Eu não vi a minha cara no vídeo todo esse tempo. Eu tive a minha cara no vídeo quando todo mundo teve, daí eu tinha que passar por isso também, né? Ver se eu era capaz de fazer. Mas, assim, não teve estímulo, né? E quando professores e colegas escalavam, eu era sempre pros bastidores. E isso é muito evidente, né? Essa questão, você também trabalhou em coluna, escreveu também para revistas, né? Eu acho que você também tem essa passagem. E eu sou editora de revista até hoje. É mesmo, Camila? Qual revista? Eu sou freela, né? Eu trabalho com agronegócio. Tá. Então, eu sou editora da Expo Revista, que é a revista de uma feira de agronegócio bem grande que tem lá no Sul. Uau. Que acontece na cidade com nome engraçado. A cidade chama Não Me Toque. Que legal. Que acontece no Me Toque. Eu trabalho na revista desde 2016. E desde fevereiro de 2019 eu fui promovida. Eu sou a chefe de equipe, sou coordenadora. Coordeno 10 pessoas. Que massa. Lá em Não Me Toque. Fico uma semana toda lá no interior trabalhando. Depois fico editando a revista em casa. Comprei um computador com uma tela desse tamanho para poder rever as 2 páginas da revista, ver se tá bonito, se a cor combina. O trabalho de edição é puxado. Que legal. Camila, você falou sobre estudo e eu não posso deixar de fazer essa pergunta que é crucial pra gente, que nasce com uma face diferente, né? Vou colocar assim, que é diferente de todos nós somos, né? Mas com uma face com um detalhe a mais. Durante a escola, você sofreu preconceito, sofreu bullying, né? Que é hoje o termo mais atual, usual. Você sofreu bullying ou você conseguiu sair dessa situação e não te ferir, não te tocar tanto assim? Olha, eu sempre fui muito líder, tá? Vamos organizar não sei o quê. Eu tava no meio. E quando eu vi, eu tava fazendo mais do que as outras pessoas. Tá. Talvez até pelo signo, né? Eu sou Capricórnio. O Capricorniano é muito obstinado, muito organizado, muito trabalho. Eu sou, assim, o padrão do Capricórnio, né? Então, assim, como eu tava envolvida nas coisas, eu era, digamos assim, não era popular, não era bonita,
Mas eu tinha bastante amigos, as pessoas gostavam de mim. Não sentia isso, né? Mas Sim. o que acontecia? Quando acontecia algum arranca-rabo, e eu tenho personalidade forte, dava uma briga, daí sim, boca torta, Opa. feiosa, não sei o que, sabe? Mas era quando eu tinha conflito. E vou dizer, os conflitos, às vezes, eu não era tão inocente assim, Tá. né? Então, assim, às vezes não é assim, eu tava lá quietinha, vinha me xingar, não. Quando me xingavam é porque tinha algum perrengue. Aham. E daí, claro, eles pegavam isso pra me desestabilizar, pra me fazer sofrer, né? Em briga, sim. Mas, assim, bullying de graça, me sentir... Acuada. me sentir, como é que eu vou dizer assim, excluída, Tá. né? Me sentir sozinha, não. Eu Não. sempre tive bastante amizade. Tenho as minhas amigas do prezinho, que eu sou amiga até hoje. A gente Uau. se encontra e tal. Eu tenho amizade de 40 anos atrás. Nossa, Eu tenho que amizade de massa. 30 anos atrás. Então, assim, eu sempre tive esse trajeto, assim, de facilidade de relacionamento, né? Sempre tive amizades duradouras, relacionamentos duradouros, assim, na minha vida. Que E maravilha. acontecia, mas não gratuito, né? Acontecia em momentos de conflito. E essa forma de você revidar, como é que era? Você era a altura ou você meio que... Como você tá falando aí? Era uma coisa meio chumbo trocado ali, Isso né? aí. Ah, então pronto. Então, já no meu caso, não foi muito nesse aspecto, foi mais... Eu tinha mais... Eu não era flor que se cheirasse, mas, né? Mas a maioria das vezes eu me sentia numa situação meio recuada, né? Meio acuada, né? Porque às vezes eu também não entendia por que eu estava sofrendo aquilo ali. Mas ok, você também se questionou a Deus por você ter nascido assim, assim Ah. como eu e como vários Com fissurados. certeza. E agora tu falou, né? Eu lembro de um. Não sei se não foi no teu podcast até com a Lindineia, que ela dizendo que muitas vezes ela era agressiva. E na verdade a agressividade era uma proteção. E eu também usei essa casca, assim, né? Assim, de ser durona, de não sei o que, respondia, Tá. sabe? Tipo assim, de fazer de conta de forte. Mas eu chegava em casa e chorava, né? Opa. Mas é engraçado que eu chegava e chorava em casa de raiva. Eu não chorava de triste, sabe? Ah, sim. E eu vou dizer, esse caminho eu ainda tenho que trabalhar na terapia, porque até hoje eu ainda choro mais de raiva do que de tristeza. A minha vida é boa, graças a Deus, claro. Acontece coisas ruins e tristes comigo, como todo mundo, né? Mas assim, eu não sou aquela pessoa que, coitada de mim, eu vou chorar, não. Sou assim, que ódio, agora vocês vão ver, sabe? Agora eu vou mostrar o contrário, sabe? Meio que transformar aquela tristeza em raiva pra virar força pra fazer uma ação, sabe? Opa. Eu nunca fui, tipo assim, coitadinha de mim, que dó. Claro que às vezes você, mas por que isso é comigo? Por que não sei o quê? Até meus irmãos, às vezes, assim, isso aí não é nada. Aí, daí eu olhava pra eles assim, tu queria ter nascido assim? Opa. Não. Então vai te catar. Tu não sabe o que eu passo. Mas nada a ver isso aí. Ninguém nem nota. Tu é uma chata, sabe? Eu já ouvi isso. Quando já. eu queria fazer mais alguma coisa, né? Ou, tem outra consulta. Vamos fazer mais uma cirurgia, não sei o quê. Daí, pra quê? Tu já tá bem. Não sei o quê. Quem tá falando nisso de novo, sabe? E daí eu perguntava, tu queria pra ti? Não. Então tá. Então não vem dizer que é legal. Se tu não queria, se fosse legal, tu ia querer, sabe? Então tinha isso. Ô, Camila, eu nunca tive uma colega de escola que nascesse ali igual a mim ou parecido e tal. Mas já tive relatos no podcast que teve uma fissurada carioca que ela, no ginásio ali, ela encontrou com a sua semelhante ali. E eu achei aquilo tão fantástico, porque eu acho que se eu tivesse uma pessoa semelhante a mim ali durante a minha fase escolar, talvez eu me encontraria e o meu olhar comigo mesma seria diferente. Você, ao longo dessa sua trajetória, você é do Sul, mas de que local você nasceu lá? Eu nasci em Porto Alegre. Porto Alegre. Beleza. Lá, onde você nasceu, você teve amigos ou colegas de escola que eram fissurados ou você era tipo assim, a única igual a mim, como eu me achei por muitos anos? A única no mundo. Como eu fiz meu tratamento particular, né? Então, assim, eu fiz cirurgia plástica em Porto Alegre, fiz a minha fono 2 anos em Novo Hamburgo, que são cidades... A minha cidade se chama Sapucaí do Sul. Tá. Que é uma cidade praticamente pequena, média. Tá. Não é pequenininha, mas não é grande. Uhum. Então, assim, Sapucaí não tinha nada, né? Então, assim, mas tipo assim, o meu cirurgião e minha fono nunca se falaram. Uau. Não é que nem tá num centro, que um profissional, todo mundo trabalha junto por aquela reabilitação. Eu não. Então, assim, eu ia em clínica, cirurgia plástica normal, via lá as mulheres querendo botar peito, fazer lipo, não sei o quê. E eu lá, tipo, criança fissurada, tipo, sabe? Então, nunca tive. Daí, eu cruzei na adolescência com 2 pessoas. Tá. Um vizinho da praia, que era filho da nossa vizinha, o Alexandre. Nunca mais vi o Alexandre. Ele era uns 5 anos mais velho do que eu. Daí eu achei aquilo o máximo.
E Quando ele era o tinha quê? esse- Unilateral? Unilateral também. E ele tinha uma dicção super boa também e tal. Uau! E eu via na noite, assim, quando eu saía, a gente saía sempre nos mesmos lugares, né? Aham. Lá na praia também, uma guria. Ela era bem bonita, de cabelo curtinho, assim, toda moderna, assim, Aham. sabe? Tatuada e tal. Aham. E a gente ficava se olhando, meio que, acho que é toda a minha turma, mas a gente nunca conversou, né? E eram essas duas pessoas. Tipo, o Alexandre até eu conversava e tal, mas ele era mais da idade do meu irmão. Aham. Mas essa menina a gente nunca se falou. E daí o pessoal, ó, tem... Daí eu achava assim, não é só eu no mundo, tem nós 13, ponto. É. Nunca. Primeira vez que eu estive num grupo de pessoas fissuradas, diferente de hoje, que a gente Aham. almoçou e tava É, 4 fissurados juntos, Isso. que foi o máximo. É. Foi lá em São Paulo, no Fissuras do Brasil. De estar numa roda de 6 amigas, Uau. todas lindas, maravilhosas, maquiadas, escovadas, todas fissuradas. Foi um dia muito emocionante pra mim. Eu posso falar isso porque eu fiz um podcast em São Paulo e fiz em grupo e chamei algumas fissuradas. Eu vi. A gente se encontrou no shopping, tava eu, Thaís, a Bia. Lindineia, ai meu Bia. Deus, a Stephanie. A Bia já tava lá, né, Aham. pra gravação. Mas a gente tava no shopping, a gente foi Ah. almoçar e tal. E a gente tava em 4 ali, só mulheres, e a gente conversando e fissuradas. E isso não tem preço, né? É Então, verdade. o que a gente quer deixar aqui para essa nova geração a referência, né? Ter referências. Então, eu acho que quando hoje uma mãe ou um fissurado ou fissurada assiste um podcast que tem aí a jornalista, né? A Camila, que não é só pela sua profissão, mas sim pelo que você faz pela causa. Então, eu já tô até olhando aqui para esse filho ou filha, esse filho, o livro aqui, o Fissurada pela Vida, nada mais é que eu posso chamar ele, Camila, como um portal, sabe? É um portal que quando você lê, você atravessa esse portal e imagina que existe uma vida além da nossa, tá? Isso é uma experiência própria minha, né? E eu quero te agradecer agora por você existir, né? Vou chorar? Quero agradecer seu Cirso Rocha e a sua mãe, eu não sei o nome dela, por favor, que eu quero A dona Lília. Lília, eu quero parabenizá-los, porque é claro que você tem toda a sua personalidade, tem todo o seu, né, tudo seu, mas eu sei que isso vem deles, né? Então, assim, muito obrigada, porque foi através da sua exposição, né, de você tirar um pouquinho o ego do lado e falar assim, eu vou falar mesmo sobre fissura, que eu cheguei até você e que despertou em mim aí a chance de voltar a sonhar, a ser feliz. Isso aqui, Camila, que eu tô fazendo hoje, eu jamais imaginaria. Eu sou tudo, eu sou enfermeira, eu sou vendedora, eu sou professora, faço tudo. Agora, isso aqui, jamais seria possível estar num podcast, construir um podcast sem antes conhecer a tua história. Então, você vai deixar um legado muito, muito grande para a fissura lábio-palatina do Brasil e do mundo. Porque eu nunca imaginei. Uma vez eu estava brincando de ser jornalista em casa na minha infância. E eu falei, eu queria ser jornalista. E eu lembro que falaram para mim, você não pode ser, porque você tem fissura. E o que tu tá dizendo pro mundo? Fissurada pode. Pode. O que ela quiser. E você tá aqui hoje com você é muito, muito significativo para mim. É uma responsabilidade enorme. Eu não sou formada em comunicação, eu não sou formada em jornalismo, e eu tô aqui para ouvir histórias. A sua história, né? A história de todos aqui, para mim, importam. Eu poderia ser muito bem protagonista da minha história e ficar vendendo aí, nossa, eu aconteço, mas eu quero ouvir histórias dos meus, né? Daqueles, ou dos semelhantes. Daqueles que um dia pensaram que não podiam fazer algo porque tem uma cicatriz, tem uma assimetria no rosto, enfim. E por você é um marco para a nossa comunidade. Então, desculpa estar me antecedendo, já fazendo você chorar aqui, né, e tal. Chorar. Mas eu não poderia deixar esse momento passar e falar isso para você. Isso não existiria um podcast com uma fissurada que tem um rosto assimétrico, que não tem a voz perfeita, mas está aqui ouvindo histórias, se sensibilizando. Hoje, quando eu for para casa, eu vou ficar pensando em você. Eu fico pensando em todo mundo que passa aqui, gente. Todo mundo que passa aqui.
eu ouço as histórias atentamente, eu mergulho nesse universo, porque acaba sendo meu. E eu fico com a pessoa na cabeça por vários dias, assim, nossa, ela falou aquilo. Então, é uma cura interna. Além de levar a nossa mensagem, é uma cura interna. Eu li o Fissurada pela Vida e eu queria que você contasse um pouquinho sobre ele, mas eu queria que você contasse sobre ele de uma forma diferente. Porque quando eu li o livro, eu fico assim, é Camila ou não é Camila aqui? Eu acho que essa pergunta todo mundo te faz. Essa obra é ficcional ou ela é meio autobiográfica? O que ela é mesmo? Conta pra gente aí. Bom, hoje em dia, graças a Deus, temos um gênero para ele, né? Um tempo atrás não existia esse gênero, que é o gênero da autoficção. Opa! Que é, a gente cria ficção em cima de fatos reais. Então, o que eu posso dizer assim? Todos os personagens do livro, todos, Tá. são em cima de pessoas reais. Tá. Mas não necessariamente elas são 100% assim como estão relatados, e nem os fatos aconteceram 100% assim como está no livro. Por quê? Quando a gente vai criar um livro, fazer uma história, o que é? Eu sempre falo essa frase, a vitória do escritor. Fazer o leitor virar a página. Por quê? Hoje em dia tem milhares de distrações. É o celular, é a TV, é o podcast, é o site, não sei o que, não sei o que. Então, uma pessoa pegar um livro de 230 páginas, não é um livro fino, né? E virar e chegar até o fim, é uma vitória. Muita gente larga as literaturas no meio porque, não me prendeu, não me passou emoção, não gostei, né? E o que eu escuto das pessoas? Li teu livro em 3 dias. Li teu livro em 5 dias. Ninguém disse assim, ó, eu levei 1 mês para ler teu livro. Não. O pessoal devora o livro. E isso, para mim, é o melhor relato que eu poderia ouvir. Então, eu consegui alcançar meu objetivo. Então, assim, são as minhas histórias com uma lente de aumento, né? Então, assim, coisas que aconteceram em 2 anos, no livro é no mesmo final de semana. Uau. Porque o livro tem que ser dinâmico, né? A pessoa tem que terminar um capítulo, mas o que será que aconteceu depois? Eu preciso criar isso. E o relato que eu tenho das pessoas é de que eu consegui criar isso. Porque as pessoas se envolveram com ela, torceram por ela, né? Ficaram com raiva das personagens, riram com ela, choraram com ela. E isso, pra mim, não tem preço. Então, assim, a Carol tem um pouco de mim, tem muito de mim, mas não sou eu. Tem coisas que a Carol fez que eu não fiz, por exemplo, eu nunca fui pro Japão, né? Sim. Então, assim, e pra mim, que sou jornalista, que sou capricórnio, pé no chão, criar uma ficção, 100% ficção, foi muito difícil. Eu imagino. Eu morria de medo de que me desmentissem. Tipo assim, não é assim. Então, como jornalista, eu fui conversar com pessoas que foram pro Japão. Eu fui descobrir como é, que hora que anoitece. Se as excursões pro Japão, as pessoas ficavam na mesma cidade, iam, voltavam, ou dormiam. Sabe? Tudo que tem o episódio do Japão. Um laboratório. Tipo eu na fiz novela, muito laboratório. Não é isso? Eu conto aqui também a trajetória de um time de futebol, né? Que não sabe. Então, assim, tudo eu pesquisei. Os jogos, os placares. Que horário era no Brasil, que horário era no Japão, para dar o horário de lá, porque ela tava lá. Eu não tava, mas ela tava. Então, assim, foi todo um trabalho, todo um envolvimento, assim, bem grande para ter esse resultado. E eu acho que deu certo, né? Muito. Olha só, você, quando construiu essa obra, você mirou em algo, num objetivo, porque a gente conversa um pouquinho antes, tá, gente? Mas, assim, você mirou num objetivo e ele foi para outro que você não esperava. Conta pra gente qual foi. Porque eu lembro, na nossa conversa nos bastidores, ela falou assim, cara, se vender, tipo, 10, né? Foi um negócio assim, 1, 2, 10, sei lá, uma dezena, eu tô feliz. Só que a sua expectativa foi uma, mas a realidade superou a expectativa. Totalmente. Então conta pra gente. Porque às vezes quando a gente lê assim, fissurada pela vida, só os fissurados vão ler. E não foi bem assim, hein? Não conta foi aí. mesmo. Não foi mesmo. E o que acontece? Quando eu estava fazendo Fissurada pela Vida, eu participei de uma oficina de escrita, né? Tá. E quando eu comecei, no primeiro... Meu livro foi escrito em 9 meses, tá? É realmente um filho. Tá. De março a dezembro de 2020. Pandemia, não tinha tempo para nada. Eu trabalhava com eventos. Acabaram o evento, eu digo assim, vou escrever meu livro agora, que eu tenho tempo. Então, eu entrei na oficina de escrita. Algumas histórias já estavam escritas, aquelas bem reais, assim, né? Já estavam escritas. Eu fui melhorando elas, dando um toque de ficção, enfim. Então, nos primeiros 3, 4 meses, era uma bagunça. Era um capítulo de lá do fim. Daí, nos últimos meses, ali, de agosto a dezembro, eu comecei a colocar numa ordem cronológica. Sim. E o que aconteceu na minha oficina? Éramos uns 20 alunos, né? Tá.
eu terminava um capítulo, ele dizia, e agora? Semana que vem. Eu entreguei um capítulo por semana. E eu via que os meus colegas estavam ansiosos para a semana que vem. Então, ali eu pensei, vai dar certo. O meu primeiro objetivo, que é criar a atenção do leitor, os meus colegas, nenhum era fissurado. Eu nem sabia o que era isso. E eles gostaram da Carol, torceram por ela. Teve capítulos que eu apresentava, daí assim, não. Eles diziam assim, não, a Carol não é assim. Ela não ia reagir dessa forma. Então, eu mudei algumas coisas pelo feedback desses colegas. Então, eles foram muito importantes. Porque eles foram meus primeiros leitores. E eles podiam dizer, não, mas ela não ia chorar, ela ia responder, ela não é assim. Né? Caramba. E daí, tipo, quando tem um impasse lá, né, dela ficar fora ou voltar de trabalho e tal, Deus dizia assim, ela vai ficar lá com ele, né? Deus disse, não, ela vai voltar pra trabalhar na televisão é o sonho dela. Então, eles ficavam naquela expectativa, o que a Carol vai fazer, né? Leia para saber o que a Carol fez. Enfim, então, ali eu vi, tô chegando em pessoas que não fazem parte da minha turma, né? Então, ali eu já saí otimista, né? Tá. Mas, mesmo assim, teve uma abrangência que... A minha professora, o meu livro... Eu sou gaúcha, né? Tá. A minha personagem é gaúcha. Sim. Então, o que ela acontece? Ela fala tu, ela fala bah, ela fala guria, guri. Minha professora dizia, Camila, coloca teu livro da personagem falando você. Tá. Porque daí tu vai ir pro Brasil, né? Todo mundo vai entender, tu não vai Sim. sofrer preconceito. Eu digo assim, Letícia Vershovsky, autora da Casa das 7 Mulheres, famosésima, maravilhosa. Foi minha prof. Hoje ela é minha amiga. Gente, fez o prefácio do meu livro. E ela que se ofereceu pra fazer o prefácio dela. Ela disse, teu livro tá muito legal, eu vou escrever. E ela disse assim, faz você, porque tu vai chegar pro Brasil. E eu dizia assim, Letícia, que meu livro vai pro Brasil, guria, tu tá louca. Quem é que vai ler meu livro? Vai ser meia dúzia de gaúcho. Por que eu vou me preocupar de escrever? Dela assim, Camila, eu tava aqui em Porto Alegre, levando a minha vida, não sei o quê. No outro dia, meu livro tava adaptado pra uma minissérie da Rede Globo. A gente não sabe. Escreve você, tu vai ter mais abrangência. Eu digo, Letícia, eu não consigo escrever você. Eu vou escrever, ela é gaúcha, ela vai falar tu e deu. E aquelas coisas do universo conspirando a favor, que eu tenho que dizer. Nesse meio tempo que eu tava escrevendo tu, que eu disse pra Letícia, não vou mudar a minha maneira de escrever, não sei, ela vai ser gaúcha, gostou, não gostou. Meu livro não vai pro resto do Brasil. Hoje eu tô em 23 estados e 11 países. O quê? 11 países? 11 países. E quando eu falava isso, ela, olha, Camila, pensa grande, teu livro tem potencial, teu livro é bom. Eu digo, não, Letícia, capaz. Nesse mesmo período, que eu tenho que citar aqui, veio na mídia vamos dizer assim, uma caravana da valorização dos estados. Teve Juliette, que sofreu no Big Brother porque tinha sotaque nordestino. Então, ali começou uma discussão de valorização do regional. De não falar para paulista e carioca entender que tem o pessoal da Bahia, que tem o pessoal do Sul. Porque todo mundo fala que nem São Paulo e Rio, porque eles aparecem na novela e a gente não. Isso. Começou as novelas mais regionalizadas, também pelo trabalho que a Juliette e o Gil fizeram no Big Brother de valorizar o nordestino, né? Sim. Então, eu meio também peguei carona nessa turma. Então, assim, o pessoal não ficou com preconceito de, não, mas ela fala gauchês, não quero. Tipo, não, deixa eu ver como é que um gaúcho fala. Isso. Guria, que legal, né? Mas, muito legal. Né? Então, eu vejo, assim, que também deu certo por isso. Porque o mundo tava trabalhando nessa, assim, de pra que todo mundo falar igual? Vamos valorizar o diferente. Perfeito. Então, hoje eu agradeço de não ter seguido o conselho da Letícia. Que massa. Ela tinha razão, meu livro realmente está no Brasil inteiro, mas ele foi acolhido. Ele ele não sofreu discriminação por ela falar gauchês, muito pelo contrário. Né? As pessoas gostaram de conhecer, de ver a maneira como ela fala, enfim. Conhecer um pouco da cultura gaúcha também, né? Não, isso aí é fundamental. Então, foi muito lindo o que aconteceu. Você falando aí da questão do regionalização, e a gente vindo pra cá, né, pro estúdio, aí você falando do sotaque baiano, que você gosta e tal. É sobre isso, né? Sobre não precisar se moldar pra encaixar no padrão. E é o que a gente faz aqui. A gente não precisa se moldar o tempo todo pra ficar acompanhando o padrão, que por muitas vezes, assim, a internet, eu acredito que veio potencializar nossa voz, mas também tem um perigo ali, né? Daquela questão da comparação, principalmente dessa geração mais nova, né? Quem está em processo de reabilitação ainda. Então, é saber dosar essa questão das redes sociais para não se machucar. Com certeza. A gente sabe que existe o cyberbullying, né? O Thiago César, que é um fissurado, que trabalha na causa dos direitos, né? Ele até essa semana publicou um artigo que fiquem atentos em relação a isso, né? Em relação a bullying na internet,
sobre sua aparência. Dados, né? Como dentista, ela vai ajudar a reabilitar outras crianças. Daí ela faz um procedimento, as pessoas, ai, mas o teu nariz ainda tá não sei o quê. Cara, Que isso, gente, né? Então, é realmente um absurdo, né? Ser diferente é o massa, né? Aprender gíria nova aqui. Eu tô agora, tô há 10 dias na Bahia, já tô cantando. E é muito legal isso, saber respeitar a diferença. Mas é uma coisa que eu sempre falo, até eu acho que por isso eu sou jornalista, aquilo que a gente não conhece, a gente rejeita. Opa. Então, quanto mais a gente falar sobre o assunto, né? Eu sempre falo, assim, que o meu sonho é que as pessoas olhem e digam, ela é fissurada. Não assim, o que tu fez na boca. Isso. As pessoas olhem, tu é fissurada? Ou as pessoas vejam no mercado, o Rony sempre fala isso, o Rony vai ver esse podcast, ele vai falar. Eu sempre falo isso, assim, de ter uma mãe com um bebê no carrinho, com o lábio ainda aberto, com 1 mês, 2 meses, ainda não fez a primeira cirurgia, que a gente faz muitas, né? Sim. E ela vai olhar para aquele bebê e ele não vai fazer assim, ó. Ai, meu Deus, é deformado. Não. Não vai dizer o que ele tem. Ou fez de conta que não vê. Porque quando tu vê um bebê, o que tu faz? Ai, que lindo. Daí olha. Isso. Eu não quero mais isso. Eu quero que a pessoa olhe e diga, mãezinha, ele é fissurado? Quando é que ele vai operar? Pronto. Ai, quantos meses ele tá? Ai, boa sorte. Viu, mãezinha, vai dar tudo certo. Isso que eu quero. Olha o quanto que as pessoas saibam, né, que a gente mãe existe e que a gente tem solução. Que a gente tem tratamento, que vai dar certo. Olha nós duas aqui, lindas, maravilhosas. Né? Então, esses dias a gente fez um evento grande lá em Sapucaia. E daí, para muita gente e tal, da saúde, né? Dentista, e nós, na plateia, tinha eu, a Brenda, que tu conhece. Brenda. Uma amiga da Brenda, também fissurada, Jamília, eu acho. Olha! E mais 2 crianças, pequenininhas, né? Daí, eu totalmente fora do protocolo, né? Eu disse, todo mundo que é fissurado vem aqui no palco. Vem aqui, daí as mães mandando as crianças, né? Tudo assim, com uma carinha. Daí eu disse, a gente não vai falar nada, é só pra vocês verem como a gente é lindo. E as mães acharam o máximo, entendeu? Porque a louca foi lá dizer isso, sabe? A minha mãe rindo da minha irmã com uma cara assim, é uma Camila mesmo, querendo aparecer, sabe? Eu digo assim, é isso aí, sabe? A gente tem que ter esse olhar. Se a gente não se olhar com carinho, quem vai olhar? Né? Verdade. Se eu não vou lá, que sou jornalista, trabalho na TV, né? Tô lá em 11 países, não vou valorizar a gente, valorizar a autoestima, chamar a criançada, né? É verdade. Quem vai fazer isso? Isso eu pensava muito assim, se não eu, quem? E se não agora, quando? É verdade. Então veio a pandemia, eu digo, é agora que eu vou escrever meu livro, que agora eu tô com tempo, e vamos lá, e vai... Claro, não imaginava tudo isso, né? Não. Eu tô realizando sonhos que eu nem ousava sonhar. Tipo, eu já dei palestra pro doutorado de uma faculdade. Sabe? Tipo, eu não tenho. Eu tenho agora eu tô com 2 pós-graduação. Mas eu tava com a minha metade do meu pós em cinema que tava trancado. Daí eu terminei meu pós em cinema, terminei meu pós em escrita criativa. Hoje eu tenho 2 pós. Mas eu falei lá para doutorado e pós-doutorado. De um pós-doutorado de inclusão. Uau. Na universidade. Assim, Isso é muito inacreditável. Inacreditável. Então, assim, matéria pra TV. Se tu botar fissurada pela vida no Google, já tem. Eu tenho matéria no Estadão, em São Paulo. Eu tenho matéria no UOL. Uau. No dia 24 de junho, eles não fizeram matéria nova, o UOL pegou e me puxou pra capa de novo. Eu tava em São Paulo, lá contigo. Minha irmã me manda assim, tu tá famosa, tirou uma foto do computador. Eles requentaram a minha matéria e eu fui pra capa do UOL, que é um dos sites mais lidos. Né? Fiz matéria na Band, lá no Rio Grande do Sul. Ainda tenho o sonho de participar de um programa nacional, aí se alguém tá assistindo, chama eu. Opa! Né? De abrangência, assim, né? Uma Record, como a Raíza foi, né? Que foi lindo, né? Uma Globo, enfim. Um SBT, tenho muito sonho ainda de participar. Mas, assim, a gente vai indo. Mas eu já cheguei muito mais longe do que eu pensava. Quando eu escrevi o livro, eu não conhecia nenhum fissurado. Eu pensava assim, quem é que vai comprar meu livro, meu Deus? Daí eu fiz o Instagram pra ver se eu conhecia meia dúzia de fissurado, pra ver se esses meia dúzia eu querer ler. E daí, aconteceu, né, coisa linda, que o André, que tá ali, na sala de espera, o André me convidou, junto com a Isa, que me achou na internet, me convidaram pra uma campanha de conscientização da fissura. Nossa campanha viralizou, foi pra América Latina, fiz live com Bolívia, Venezuela, foi indo, daí virei embaixador Smile Train, foi indo, o Instagram foi crescendo e o interesse das pessoas foi indo. A rádio mais top lá do Rio Grande do Sul foi na minha casa me entrevistar, matéria no jornal e na rádio. Daí, amigos meus que estavam fora do Brasil, que estavam em outros estados, agora pela internet, a gente me ouviram, sabe? Então, assim, um alcance que eu nunca sonhei. Que nunca sonhou. Mas agora eu quero mais. Agora eu não acomodei, não. Isso aí, gente. Ó, Camila, e as mães, elas te procuram? Claro que os fissurados se identificam de cara com você. E como é que é essa relação sua com as mães dos pais, né? De uma maneira geral. Quem tá ali no cuidado direto. Eles veem
no sentido também de admiração. Ô, Camila, minha filha, meu filho nasceu assim. Será que ele vai ter, né, esse horizonte e tal? É mais ou menos assim esse carinho, né? Eles... Olha, então eu vou te dizer assim, antes do livro ficar pronto, né, que eu comecei a divulgar, né, que eu tava escrevendo um livro, as mães já começaram a procurar. E quando tu fala assim, os pais, não, é as mães, é a mulherada. É. Os pais estão meio... não adianta, quem cuida do filho é a mãe, né? Então, assim, elas me procuravam assim, ai, que legal, tu tá na televisão, não sei o que, ai, tu é linda, não sei o que, ai, obrigada. Então, já começou. E, ai, minha filha tá com 2 anos, quando é que tu fez a cirurgia? Quantas tu fez? Ai, mas será que ela vai ter que fazer? Eu digo, mãezinha, cada caso é um caso, Opa. né? Eu não sou exemplo de nada, né? Eu sou uma inspiração, mas eu não sou exemplo, né? Então, assim, calma, vai com calma. Então, muito esse olhar acolhedor. Ai, quando é que teu livro vai sair? Ai, eu quero tanto. Meu livro ficou pronto, Rita, em agosto de 2021. Eu lancei ele em novembro. Quando eu lancei ele na Feira do Livro de Porto Alegre, que foi um grande sonho que eu realizei. Muitas vezes eu fui em sessão de autógrafo lá de outros escritores, e daí tava eu lá sentadinha com a minha fila, e a minha fila foi bem grande. Ai, que legal! Quando eu lancei meu livro, eu já tinha vendido 200 exemplares. Que é uma coisa, pra mim, inacreditável. Quando chegou aquela 12 caixas de livros lá em casa, eu pensei assim, Jesus, Nossa Senhora, eu tô louca. O que eu vou fazer com essa livrada toda? Sim. Quando chegou a caixa de livros, eu liguei pra editora, o livro chegou dela, então já vou te passar 3 endereços que 3 pessoas já compraram no site. Então, assim, 3 pessoas já compraram o meu livro. Eu preenchi os envelopes. Era Porto Alegre, Minas e Goiás. Gente. Eu preenchi os envelopes. Comecei a chorar. Eu pensei assim, gente, a partir do momento que eu colocar um livro no correio, o livro não é mais meu. É do mundo. Cara, eu lembro disso. E as pessoas podem gostar, podem não gostar. Podem me julgar. Uns podem me amar só porque eu escrevi, outros podem odiar só porque eu escrevi. Então, assim, foi um sentimento muito dúbio, muito difícil. Eu imagino. E quando começou essa função do livro, as mães já começaram a me procurar, fazer pergunta, nananana. Mas aí, quando eu vendi o primeiro livro pra primeira grávida, porque agora elas descobrem antes de nascer, que eu fui um acalanto pra essa mãe, né? Que tipo assim, então minha filha vai ter uma vida normal, ela vai poder fazer o que ela quiser. Que eu pensei assim, essa mãe comprou esse livro agora, a criança nem nasceu. Essa criança vai estar lendo o meu livro daqui 10, 12 anos, quando a mãe deixar ela ler, né? Isso. E eu digo assim, eu não sei quanto tempo eu tenho aqui, mas o livro vai ficar. Daqui 12, 15, 20. Se esse filho vai emprestar esse livro para alguém, vai doar, onde é que ele vai andar? Então, isso não tem preço. Não tem preço. E a troca com as mães, 90% é maravilhosa. Né? Elas se sentem inspiradas, me perguntam, eu respondo o que eu sei, o que eu não sei eu passo adiante, porque elas fazem perguntas de medicina. Sim. A ortognática eu não sei o que, eu digo, eu não sei, não fiz, mas eu vou achar alguém que sabe. Mas tem aqueles casos mais tristes, né, Rita? Tipo assim, tem mãezinha que me procura, teu nariz é lindo, não sei o que, o nariz do meu filho é horrível. Uau, Daí eu digo, mãe, não fala isso. Porque quando tu fala dos meus pais, que eu me emociono, né? Uhum. A maneira que esse pai vai olhar pra esse filho, o mundo vai olhar pra ele. Esse pai precisa acolher esse filho. Esse pai ama esse filho e chama ele de horrível. Como é que o mundo vai olhar pra ele? É verdade. Eu digo, mãezinha, não fala que o nariz dele é horrível. Ele não queria ter esse nariz. Não. Mas ele vai ficar com o nariz bonito, né? Quando tu fez o teu nariz? Eu digo, olha, mãe, eu não sou um caso... Eu fui depois, porque eu amadureci muito tarde, meu nariz ficou crescendo muito até os 18 anos, eu só fiz com 19. Meu filho não vai ficar com esse nariz torto até os 19 anos. Gente, eu dizia, mãe, se tu procurar um médico pra operar ele com 2, 4, 6, pagando, tu vai achar. Só que não faz isso. Vai num centro especializado, o médico sabe quando é melhor pra ele operar. Sim. Né? Calma. Eu sobrevivi com o meu nariz feio até meus 19, teu filho vai sobreviver também, sabe? Mas tem esse caso. Que às vezes elas me abordam pra ouvir uma coisa e eu falo a minha realidade, não falo o que elas querem ouvir. Então também acontece. Mas é extrema minoria. A grande maioria é lindo, emocionante. Nossa, eu tenho tanto áudio gravado, tanta mensagem, tanto feedback do livro, de pessoas fissuradas e não fissuradas. Ou como eu tenho um caso de um advogado que ele é homem, não é fissurado, tipo, não é nada do meu nicho. Sim. Ele leu o livro, adorou, sabe? Porque meu livro é muito feminino, né? Sim, é a visão da mulher, né? E eu digo assim, bom... Meu legado tá aí, fiz o meu trabalho e me sinto muito, 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 muito recompensada, assim. Vejo que tudo valeu a pena mesmo, sabe? Camila, e o que eu gosto de você é que você traz humildade na tua fala. Quando você fala assim, olha, uma mãe me procura e fala assim,
Cara, vai ficar igual, e essa ansiedade para acabar, e é um tratamento longo, né? Pelo menos 20 anos. Desde quando a gente nasce até 20, né? A gente viu hoje, foi num centro aqui em Salvador que falou sobre a reabilitação. Até os 16 anos, a gente achou o máximo, né, Rita? Nosso tempo não era assim. O meu foi 23 anos, vamos dizer assim, mais de 20, o meu mais também. de 20 cirurgias, enfim. E aí, quando você fala assim, olha, eu tenho um pouco de cuidado quando a mãe chega até a mim, e eu não quero ser eu não quero ser... O exemplo. O exemplo. Eu posso ser referência, ok. Inspiração. Muito inspiração. Mas eu gosto desse cuidado que você tem. Porque hoje a gente também... Aí vem a questão das redes sociais e tal. Da gente meio que formar padrões. Quando eu coloco um antes e o depois meu, eu também fico um pouco preocupada. E na legenda eu sempre coloco. Cada resultado, ele é único. Não é porque eu cheguei nesse resultado que todo mundo tem que buscar esse resultado. Eu não quero ser padrão de nada. Eu só quero dizer a vocês que vocês não estão sozinhos. É essa a mensagem do podcast. Então, quando você traz essa fala de humildade, isso o amadurecimento da vida, né? Que vem nos moldando aí. Eu sei que você passou por muitas coisas e acaba deixando a gente com esse olhar responsável com o outro, né? Tanto com o fissurado, como com as mães, os Acredito que, Rita, até por ser jornalista, eu sempre tenho cuidado de passar informação, Sim. Entendeu? Porque, como jornalista, eu sou uma autoridade. Isso. Eu jurei lá, quando eu me formei, a buscar a verdade, a ser imparcial. Sim. E isso acaba indo para toda a minha vida. Inclusive no livro. Tá. Assim, quando eu ficcionalizo, quando eu faço uma ficção, eu tinha que sair do Camila, é uma ficção, é literatura, tu não tá mentindo. Quando eu boto uma lente de aumento aqui, conto uma historinha ali, né? Eu digo, Camila, calma. Como assim, que nem a minha irmã leu? Mas as coisas não foram bem assim. Claro que não. Não. É literatura. Né? O diário, como foi, tá lá. Inclusive, eu voltei os meus diários, né, para escrever o livro, várias coisas eu tirei dúvida, enfim, para ver como é que eu ia abordar. Mas eu tenho essa dificuldade com a ficção também por isso, com aquilo que eu aprendi. Não, tem que, né, tem que seguir, tem que falar a verdade, tem que fazer tudo estritamente, né? Tudo aquilo que tu fala, tu tem que provar, né? Então, eu levo essa responsabilidade para as coisas que eu falo também. Também por isso, no meu Instagram, no Fissurada pela Vida, eu não me posiciono politicamente. Ok. Tem uma polêmica no ar, todo mundo falando do assunto. Eu faço de conta. Mas ele... Não, meu Instagram não é pra isso. Opa, entendeu? Sim, sim. Não é. Porque ali a gente vai acabar... eu tô entendendo o que você tá falando. Eu posso ganhar pessoas, mas eu posso perder pessoas, meu objetivo não é esse. Ou se não, despertar outras... Por exemplo, vamos supor, um bullying que um humorista falou lá, não sei da onde. Eu não sei se é mais ou menos isso. Que houve também recentemente, há uns 2 anos ou 1 ano atrás, um humorista falou da fissura labial-palatina. Aí você entra nessa onda, aí você vai fazer o vídeo e vai falar do cara, como o cara falou da fissura. Expor ódio, não. Aí você vai alimentando um sentimento ruim, negativo. E não é sobre... Isso aqui não é sobre negatividade. Isso aqui é uma coisa... Acalenta o coração, a nossa alma. Total. Massageia, fala, ai, que linda. Não, a gente sabe, né, a política no Brasil é podre, né? Tá, sim. Então não tem o que fazer. Tá. Tem aqueles tentando, né? Que nem o Thiago, assim, tentando com a nossa bandeira e tal. E pra mim foi muito legal, porque o deputado que luta, né, que criou a lei pra tentar transformar a fissura labial-palatina como tratamento médico, porque ainda era vista a cirurgia como estética. Então ficava lá no fim da fila, né? E ele é gremista, né? Foi goleiro do Grêmio. Eu sou muito colorada, né? Minha bonequinha tá de vermelho com branco na capa, não por acaso. Então, quando eu abracei ele pela causa, sabe? Eu disse, aqui não tem granalização aqui. Eu e o Darley de mão dada pelo objetivo maior. Achei massa. Né? E quando eu tava fazendo esse evento grande lá em Sapucaia, eu fui falar nas câmaras de vereadores, né? Então, numa cidade, eu falei com um vereador de um partido, noutra cidade de outro partido e noutra de outro. Por quê? Eu não quero ninguém pegando carona na minha causa. Não vou, né? Massa. Essa coisa de partidarizar não dá. Isso. E daí, sempre no final da minha fala, eu dizia a seguinte frase: o lábio partido não tem partido. É uma luta de todos nós. Uau. E o pessoal amou essa frase. Muito bom. Daí eu disse, e é isso. Sabe? Transitar, não quero. Assim, né? Eu quero que quem votou no A olhe meu Instagram e nem saiba se eu sou A ou B e que o cara do B também vai... Massa. Não vou entrar nessa. Isso. Não quero entrar nessa. Se o deputado é de direita e fez uma coisa legal, fissurado, ótimo. Se ele é de esquerda e fez, ótimo. Se ele é centro, ótimo. Não tô interessada. Não quero me candidatar, embora já me convidaram. Olha. Não quero me candidatar, enfim, por enquanto. Então, assim, eu quero estar unindo.
Qualquer posicionamento que vai desunir, que vai dar ranço, que vai dar... Não quero. Ou estimular a raiva, o ódio. Não, isso aí não vai ter a minha força, não. Não. Porque hoje em dia todo mundo acha que a sua opinião é importante, né? Cara, aí gente, que tá. Não, né? Então, assim, gente que não sabe o que tá falando. E assim, Camila, o dia a dia do fissurado, ele é tão mais profundo, né? Se a gente for olhar, assim, a nossa caminhada, desde quando a gente se reconhece dentro de um seio familiar, de uma estrutura familiar. Que tu não é igual aos teus né? irmãos. E tem também aquela questão da família, dos pais, dos familiares aceitarem aquela criança. Total. Isso precisa ser falado. A gente não pode também romantizar que todo mundo... Ai, meu filho nasceu, que lindo. Calma. Não, é uma decepção, é óbvio. É uma construção. Ninguém quer. Né? Óbvio. E o pessoal da área de psicologia fala muito sobre essa questão de autoestima. A autoestima, ela vai muito além de você botar uma maquiagem, um batom vermelho. A autoestima, ela é construída ali naquele seu amparo de segurança. Acreditar em si, né? Estrutural. Então, isso é o olhar da mãe, é o olhar dos pais, dos irmãos. Enfim, é uma construção. Então, a gente tem tantas coisas tão complexas pra gente ainda resolver na fissura que você tá falando de fissura há um tempo, mas você sabe que ainda tem um caminho muito longo ainda pra percorrer. Então, a gente ficar perdendo tempo com coisas externas que o nosso mundo já é tão complexo e tão, né? Eu me desabafei um pouquinho ali com a Camila nos bastidores e ela viu o quanto é complexo, né? Com certeza. Então, essa mensagem tinha que a gente deixar aqui registrado. Camila, você tem a obra Fissurada pela Vida. Vai falando suas obras pra gente. Além dela... Assim, romance, né? Tá. Solo é o Fissurada pela Vida. É o único solo. Mas eu tenho participação em 10 livros. Em 10 livros? Em 10 livros. 1 ou 2 tu já recebeu, né? Sim, sim. Então, Recebi. Assim, são coletâneas. Essa é a história do livro, esse livro é a história do meu pai. Tá. Eu fiz a revisão e fiz a apresentação. Tá. Só. Não foi eu que escrevi. Muita gente pensa que foi. Foi um outro jornalista que escreveu. Né? Então, depois eu tenho o Literaflix, que são contos inspirados em série, que eu fiz um texto falando da série Friends, que eu amo, sou viciadérrima. Que legal! Daí tem o A Tantas Mãos, que foi o que tu recebeu, Recebi. Que é o resultado de uma oficina com o Pedro Bial. Uau. A gente fez uma oficina online com o Pedro Bial, foi maravilhoso. Aquele grupo se organizou pra escrever porque os textos estavam ficando bons, a gente fez um grupo de WhatsApp, dividiu os textos. Nossos textos estão mara, não sei o quê, vamos fazer um livro, vamos. Daí, na nossa última aula ao vivo com o Pedro Bial, óbvio que ia ser eu, né? Eu disse assim, vamos dizer pro Bial escrever o nosso prefácio? E todo mundo, ai, capaz que o Bial vai escrever. Gente, ou não, a gente já tem, o que custa? A gente pergunta. Se ele disser que sim, maravilha, se ele disser que não, ok. Daí, na última aula, ele disse, fiquei sabendo que tem um grupo aí que se organizou, que tá fazendo livro, não sei o que. Perguntaram se eu escrevo o prefácio. Eu faço o texto. Bom, eu comecei a chorar. Foi uma gritaria. Eu e a Patrícia, que éramos as coordenadoras do grupo, assim, nós no WhatsApp. Meu Deus, não sei o que. Pedro Bial, gente! Então, tem o A Tantas Mãos que tu recebeu, que tem o prefácio do Pedro Bial. Depois tem o Crônicas Pandêmicas, que a gente... Um outro grupo também de escritores, assim, iniciantes, falando sobre a pandemia. Vários olhares sobre a pandemia. Tá. Depois do Crônicas Pandêmicas, tem o Superações Fazem Histórias, eu acho, que deu conta minha história de fissurada. Sim. Depois tem Camila, é muita obra. Depois tem A Escrita e Eu, que eu começo a contar dos diários, né? Quem não sabe, eu escrevo diários há 32 anos. Ainda né? Ainda saí na capa do jornal com os meus diários quando eu fiz 30 anos, em 2022. Nossa, Comecei em 92, com 14 anos. Depois tem Eu, escritora. Depois tem Cartas para Anne Frank, que ainda não chegou. E tem Histórias de Coser, que ainda não chegou também, que eu finalizei agora faz um mês e pouco, que é Histórias com os Nossos Avós. Que mais que tem? Deixa eu ver. Caramba! Daí tem a segunda edição, Fissurada pela Vida, né? Que a primeira edição esgotou, que eu achava que não ia vender 10 livros, esgotou. Então, segura aqui um pouquinho. A gente que leu esse livro aqui se apaixonou. E a pergunta que não quer calar neste podcast é: quando vem o Fissurada pela Vida 2? Ou gente. Algo sobre fissura? Assim, tá bem encaminhado um livro infantil, tá? Que eu tô escrevendo junto com o Rony, que é um Buco Maxilo de Portugal. Porque assim, o Rony, ele tem o Atlas Lipcast e o Lip é um coelhinho que ele usa pra falar sobre fissura com as crianças. E o que acontece de lindo no coelhinho? O coelhinho faz parte da família dos leporídeos, né? Então, por que as pessoas antigamente falavam lábio leporino?
Porque os coelhinhos e as lebres têm os lábios abertos e as crianças têm o lábio aberto, é um leporino. Mas, na verdade, não. Os coelhinhos e as lebres têm lábio leporino, porque eles são leporídeos, ok? Ah, tá. Os humanos têm fissura labial ou fissura lábio-palatina. Então, assim, comparar criança com bicho, tá errado. Chamar de bico de pato, orelha de burro, é errado. Então, Sim. vamos tentar excluir esse termo lábio leporino do mundo da fissura. Então, eu e ele, a gente tá escrevendo um livro, Tá. um encontro da Carol, criança, com com o Lipcast Sim. lá, com o Lip Rabbit, quer dizer, né? O Lip Rabbit. Mas como é de Portugal, é Lip Rabbit. Então, a Carol encontra o coelhinho, né? O início do livro é assim, ela vê os pais falando que ela vai pra escola, que ela vai sofrer porque ela tem lábio leporino. E dela encontra o coelhinho. E o coelhinho diz, não, Carol, eu tenho lábio leporino porque eu sou leporídeo como as minhas amiguinhas lebres. Tu tem fissura lábio-palatina. E o que é isso? E daí o coelhinho leva a Carol até o centro mágico, né? Pra conhecer os profissionais que trabalham com fissura, né? Então tem o fonoaudo, que é o papagaio que é fono. Ai, que né? legal! Tem as borboletas, que são parentes da fada do dente, que seria o dentista, né? Que massa! Então, tem toda uma formação do Centro Mágico na floresta, que a Carol vai ser encaminhada para fazer o tratamento dela, para debater esse assunto, então, da importância de exclusão desse termo Tá. e da importância do tratamento multidisciplinar. Cara, que lindo. É um livro infantil. Não, eu... Tua filha tem que ter. Não, tá, com certeza. Esse sai esse ano. Esse sai esse ano. Você acha que pro primeiro semestre ou Ai, segundo acho que pro semestre? segundo, acho que pro segundo. Mas vamos lá. Agora sim, essa é a parte boa. Esse tá bem encaminhado. A parte ruim é que o Fissurada pela Vida 2 tá bem encalhado. Ô, gente. Comecei a escrever, Opa, mas tá. assim, que nem o né? Eram textos perdidos que Tá. depois eu fui dando costuras com ficção e ok. Esse tá só na parte dos textos perdidos, por enquanto. Tá. Mas vamos aqui, ó, gente, fazer pensamento positivo. Pra que Pra aconteça. iluminar a cabeça de Isso, Camila isso aí. pra essas, né, Isso aí. criatividades. Mas Camila, o infantil sai. Ô, Camila, como é seu processo criativo? Você precisa se isolar? Ou você gosta de agitação? Como é mais ou menos assim? Eu gosto muito de ouvir música. Quando eu tô criando algo, assim, eu gosto muito... Não, eu não escrevo, tá, gente? Eu sou ruim pra ler, porque eu tenho um TDAH. Eu vou testar agora uma nova modalidade de colocar um ruído branco pra tentar ler mais rápido, porque qualquer coisa me distrai. Eu não consigo manter muito lento a minha leitura. E mesmo que eu leia, eu não entendo, porque eu começo a pensar no feijão que tá no fogo, na minha filha que pode cair, e não sei o quê. Enfim, a minha mente, ela voa, né? Então, assim, eu me perdi agora. Não, vamos lá, Bem, vamos lá. Onde é que nós estava? A gente... Se eu tenho o processo criativo. Isso. Como é que é o seu processo criativo? Como é? Ficar isolada? Como é que é? O que acontece? Tem o meu diário, né? Que eu escrevo as coisas que aconteceram, né? E todo ano... porque o meu diário é uma agenda com uma folha por dia. Uma agenda assim, né? Tipo um caderno pequeno, assim, né? Então, naquele dia eu conto tudo que eu fiz e tal. E eu sempre tenho um caderno. Porque tem coisas que não cabem numa folha, né? Então, tem alguma coisa ali que me pegou, ou uma briga, ou uma coisa que aconteceu na rua, né? Que vai pra esse caderno. E dessas histórias reais, eu acabo tirando uma pincelada para escrever um texto. Por exemplo, um dos livros, eu não lembro se é o Crônicas Pandêmicas ou não. Em 2017, eu tava fazendo 40 anos, né? A gente sabe, mulher, né? Aquela coisa da idade. Então, era uma coisa que estava muito na minha cabeça, assim, nossa, tô 40 anos, né? Não tô com 2 filhos lindos, não tô estabilizada profissionalmente, nada do que eu sonhava, e agora, né? E fica aquela coisa, 40... E daí tu vê as pessoas bem-sucedidas, tudo são mais novas do que tu. Daí o fulano lá, que é youtuber, tem não sei quantos milhões na conta e tem, tipo, 22 anos. E tu, puta, eu tô aqui com 40 e não conquistei meu primeiro milhão ainda. Então, são coisas que vão minando a gente, né? Então, eu tava muito... Daí eu fui pra terapia, fiquei falando sobre a questão dos 40 anos e tal. E quando eu tava voltando da terapia, um motoqueiro parou do lado, ficou olhando e tal. E daí ele pegou e elogiou. Eu tava com uma SUV, que eu tinha na época. E ele assim, que bonito o teu carro, qual é o ano e tal, não sei o quê. 2016 e tal. Daí ele, muito lindo, não conhecia esse carro. Obrigada, não sei o quê. Isso aconteceu, tá? Então, o que foi o texto que tá num dos meus livros ali? Não sei se tu acho que é no Crônicas Pandêmicas. Ela vai na terapia, não sei o quê, tá voltando, o motoqueiro olha, vou ser assaltada? O que vai acontecer? Não sei o quê. E o motoqueiro pergunta, linda, qual ano? E a personagem responde, 77. E ela, o carro. Ela entende que é ela. Perfeito. Que é
isso não aconteceu, né? Aham. Mas me deu esse gancho, tipo, de comédia, Cara, porque que o meu texto é legal. muito tragicômico, né? Aham. Então, assim, não, daí, tipo, ai, ninguém ouviu, graças a Deus, ninguém viu minha humilhação e tal. Então, fica assim o texto. Então, sempre tem, né? Uma pitada de realismo, Uma né? pitada. Aquele personagem, aquela historinha que tá no meu diário, merece ir pro caderno, desenvolver e virar texto. E Fantástico. quando eu tô editando as revistas ou quando eu tô escrevendo, é silêncio total. Tá. Não consigo ouvir música. Não Às vezes as pode. pessoas, bota música ambiente, não sei o É. quê. Não consigo. Começa a me irritar, começa a me atrapalhar, eu já desligo tudo. Ixi, Não consigo. eu Meu sei. marido faz tudo com música, né? Aham. Rádio ligado o tempo inteiro, mas se eu tô criando, eu pego, às vezes, assim, tenho uma inspiração, daí eu anoto, porque às vezes eu esqueço, né? Tipo, o Fissurada 2, eu tinha feito toda a linha, o arco narrativo. Tá. Perfeito. Tipo, ficou ótimo. Falei pro meu marido, vai ser assim. Legal, não sei o quê. Não anotei. Moral da história, o livro tá encalhado. Eu perdi não. o meu arco. Nunca mais achei. Terrível. Ai, não acredito. Terrível. E agora eu tô indo por outro caminho. E agora nunca mais eu faço isso. Pode ser. Eu tenho papel e Você caneta grava? do Você- lado da minha cama. Eu sou velha, né? O meu é tudo papel e caneta. Entrevisto as pessoas, bloquinho, É, né? tudo. As pessoas que anotam no celular, que gravam, eu digo, vou gravar, depois tem que decupar aqui. Decupagem é quando tu transcreve o que tá, Tá. gravado pro papel, né? Pro computador, então. Eu digo, não, eu sou do bloquinho, anoto palavras-chave e lembro como é que foi e tal. Então, assim, agora eu tenho papel e caneta do lado da cama. Lembrei, já anoto, porque o Fissurada pela Vida 2 poderia já estar pronto. Porque eu tive uma super ideia, com início, meio e fim, que eu não anotei e perdi. Terrível, terrível. E agora eu tô remando muito, tá muito difícil continuar. Não, Camila, mas, vamos pensar assim, nada por Vou fazer uma acaso. promessa. É. Eu fui lá na Irmã Dulce hoje, fazer uma promessa pra Santa Dulce, pra voltar o meu arco narrativo daquele dia. A Letícia Berchovski, né, a minha prof, que tá aqui no meu livro, né, que é uma pessoa que eu tenho uma gratidão imensa, assim, ela fala uma frase que, se não me engano, é do Picasso, né? Tá. Que a gente não pode ficar esperando a inspiração, né? A gente tem que produzir. Então, você Tem senta que no fazer. computador e começa a viajar. Um dia sai uma página, um dia não sai nada, um dia sai 5, um dia sai 20. E ela fala sempre assim, que a inspiração me pegue trabalhando. E como capricorniana, né, eu sou muito assim, agora eu vou trabalhar. Se vai ser alguma coisa, não sei. Não sei. Mas vamos lá, gente, olha, reler os meus diários me lembrou muita coisa. Coisas que a Camila não fez na vida, mas ela cicatrizou no livro. Coisas que ela não disse, mas no livro a Carol falou. E meio que, então tá, saiu. Essa história saiu, sabe? Então, mas é silencioso. É sozinha e é em silêncio. Tá bom. Camila, a gente já tá caminhando aí, passou muito rápido. Na hora que eu olhei, eu falei, caraca, já tá dando 1 hora já de conversa. Vamos encaminhar aí pro finalzinho, tá? O meu final, geralmente os jornalistas ali, quando estão no programa, qualquer coisa assim, apresentadores, eles fazem um bate-bola. Ele fala uma palavra e a pessoa fala, né? E aqui eu apelidei esse fechamento de ponto a ponto. Afinal de contas, a gente leva muito ponto para se reconstruir, se reabilitar. É verdade. Então, de ponto a ponto aqui, eu queria te fazer uma pergunta, e eu faço para todo mundo, e ela não tem uma resposta nem correta nem incorreta. É o que o seu coração ele vai mandar aí pra gente, tá? Ponto a ponto número 1. São 3, geralmente. Dá vontade de fazer vários com ela, gente. Dá vontade que Camila... Ai, meu Deus. Vamos lá. O número 1. Você, se antes de descer a terra, tivesse uma caixinha aqui. Essa caixinha, você nasceria com fissura. E essa caixinha, você nasceria sem fissura. E você pudesse ter o poder de escolha. Você escolheria qual dessas caixinhas? Com ou sem? Hoje, nascer com. Porque a minha vida tá em função disso. E eu ouço algumas respostas das pessoas falando assim. E eu digo isso também. Talvez se não fosse a fissura, eu não sei se eu seria essa pessoa que eu sou hoje. Eu com certeza não seria. Então, até dá vontade de chorar. Antes de 2020, com certeza eu ia dizer não. Mas agora... o trabalho que eu faço, o feedback que eu tenho das pessoas, a diferença que eu faço na vida das pessoas. Né? Minha mãe, que era contra eu me expor, mas tá linda. Minha mãe é muito linda, tá, gente? Ela tá com mais de 70 anos, ela é muito linda. Então, minha mãe muito linda, muito vaidosa. Então, assim, uma filha que não é perfeita. Como que eu sou perfeita? Não tive uma filha perfeita. Então, quando eu comecei a falar de fissura, ela ficava braba. Tu é linda, ninguém sabe que tu é fissurada. Por que tu quer falar nisso, sabe? Eu dizia, porque sim. E não te expõe no livro. Eu digo, então não vou escrever nada, eu dizia pra ela.
E hoje ela é super orgulhosa. Quando eu falo das mães, ela fala, ai, por que não tinha uma Camila na minha época? Né? Ela achava que eu era a única no mundo, também achava, tipo assim, castigo, né? Porque a minha bebê foi nascer assim. Então, assim, antes de 2020, de começar todo o trabalho, de atropelar o motoqueiro, de conhecer o André e a Isa, né? Que me levaram pra esse mundo. Eu disse, ai, claro que eu não queria. Mas, sem dúvida, se eu não tivesse passado por tudo que eu passei, eu não seria a pessoa forte que eu sou. Eu não teria ido pra TV, provavelmente. Eu não teria realizado meus sonhos, não estaria realizando sonhos que eu nem sonhava realizar. E é isso. Hoje a minha vida é o trabalho da fissura. Hoje em dia eu trabalho muito mais em função do livro do que como jornalista. Sim. Eu tenho aqueles meus freelas fixos. Tá. Mas eu tô muito mais envolvida com a questão do Instagram, né? De mandar livro todo dia indo no correio. Meu livro foi lançado há 2 anos, 3 anos vai fazer, ele ainda vende, né? Não vou mais toda semana com 17, 20 livros, mas vou com 1, com 2, tá. né? E isso é uma coisa muito legal. Muito legal. Né? Na minha editora, que é uma editora pequena, eles me chamam de best-seller. Que legal. Né? Então, assim, sem dúvida nenhuma, hoje virou uma missão de vida, assim, um propósito mesmo, que não tem como fugir dele. Ô Camila, e quando você fala sobre sua mãe, em 2020, né, quando tudo isso começou, você voltou a permear desse meio aí da fissura, não trouxe somente resultados para você. Eu creio que sua mãe, de certa forma, quando você fala assim, o antes e o depois dela, né? Antes, não fala, não precisa, tá tudo bem, vai, segue sua vida. E hoje ela tem orgulho, né, de que você fale sobre essa pauta. Então, de certa forma, o que eu vejo, eu sou leiga, não sou psicóloga, sou enfermeira, mas eu tenho uma paixão pelo autoconhecimento tão grande que eu já me perdi em mim mesma. Totalmente. E que eu tenho muito valoroso essa questão do autoconhecimento. E quando você fala isso, assim, minha mãe mudou a visão. Então, na verdade, além de você se curar internamente, você trouxe a cura do olhar dela para a questão da fissura lábio-palatina. Com certeza. Né? Então, para mim, isso é... Eu vou inverter, tá? Eu ia fazer o número 2 agora, mas eu vou jogar ele pro final. Tá. E vou fazer o número 2, vou fazer o 3 e o 2 agora. Tá. Eu queria agora, Camila, que você olhasse para aquela câmera ali, meu Deus. tá? E falasse especialmente, a maioria dos convidados quando chegam aqui, eu peço para que eles deixem um recado para quem está no processo de reabilitação. Que não é um processo, como a gente já falou, não é rápido, não é simples, precisa de dedicação pessoal, estrutura social, familiar, enfim. Queria que você deixasse um recado para essa pessoa que está pensando em desistir nesse momento. Cara, vocês estão falando isso muito fácil, vocês já chegaram lá. Fala esse recado para essa pessoa que está precisando ouvir da Camila Rocha um conselho para olhar para frente e seguir aí. Bom, eu acho 2 recados. A gente está em janeiro, né? Que é janeiro branco, que fala da saúde mental, né? Então, assim, tá muito difícil, procura ajuda, né? A gente tem, às vezes, medo, né, de parecer frágil. Hoje em dia as redes sociais mostram que todo mundo é lindo, que todo mundo é perfeito, ninguém sofre, ninguém chora. E a gente sabe que não é assim, né? Na vida do fissurado, muito menos, né? Então, assim, sempre pensar no físico e no emocional, que o emocional é muito importante. Né? Segundo, não desistam de seus tratamentos. E a gente está em janeiro. Então, assim, não some em dezembro e volta em abril pro médico. Se tem revisão no cirurgião, vai, criatura. Já fono, Se hein? tem sessão de fono, vai. Tem que apertar o aparelho. Tem que trocar a prótese do palato, vai. Não vai chegar lá em abril e dizer, mas dá um jeito. Ele vai ficar bravo. Então, assim, tem revisão no teu cirurgião, vai. Tem consulta, vai. Não é que tá na praia, volta pra cidade, vai te tratar. Vai te reabilitar, porque isso tudo vai atrasar teu tratamento, vai fazer diferença. Então, assim, responsabilidade, não é fácil. Eu também não gostava de fazer os exercícios de fono, uma chatice, né? Fazia diafone apertado, fez tudo. Mais ou menos. Fiz um pouco, né? Isso é pra todo mundo. A Rita também não gostava dos exercícios da fono. Fonos, querida, beijo. Mas então, assim, pensar na saúde emocional, que é importante. Fazer terapia, ir em psicólogo, não é coisa pra louco. É para não ficar louco. Perfeito, Camila. Né? E não abandone seus tratamentos. Não é fácil, não é. Eles estão, às vezes, de férias, a gente está lá se reabilitando, se recuperando de cirurgia. Então, assim, mas esse é o nosso caminho. E uma terceira coisa. Nunca se compara com ninguém. Compara sempre contigo mesmo. Olha quanto eu já evoluí. Olha quanto eu já evoluí. Olha quanto eu melhorei. Então, assim, como é que eu era ano passado? Hoje eu tô melhor. Não se compara comigo, a minha história é outra, não se compara com a Rita, nem com a Dana, com ninguém. Sempre se comparar para melhorar
sempre se comparar consigo mesmo. Então, esses são os 3 recados. Massa! Melhor do que isso, gente, não tem não. É como diz aqui na Bahia, ela bota pra quebrar. E por último, e esse é muito, muito especial, porque assim como eu queria que ele estivesse aqui hoje, me vendo fazendo tudo isso, eu acho que ele não ia acreditar. E ele é bem parecido com meu pai, esse bigode aqui é bem parecido. E eu não trouxe esse livro à toa, tá? Gente, aqui é o pai da Camila, tá certo? Eu queria que... Agora não é a Camila aqui, tá? Não é a Camila. É a Camila criança. E o que é Camila criança? Que hoje já passou por tudo isso e tá sendo uma referência, diria, para seu Cirso Rocha. O que ele diria? Eu não sei há quanto tempo ele tá nos braços do pai. Eu não sei quanto tempo ele não tá entre a gente, mas eu sei que você tem uma relação muito forte, né, com ele. E eu queria que você falasse para ele, aquela menina, né, que agora já se transformou numa mulher, numa referência. O que você diria para ele? Ai, guria. Ai. Meu pai, assim, sempre foi. Continua sendo meu exemplo e meu orgulho, né? Meu pai veio de baixo, né? Era agricultor. Uau. Ele foi uma pessoa muito empreendedora, né? Se eu morei numa casa legal, se eu pude fazer coisas que a maioria não pode. Muito porque ele acordava de madrugada para cortar madeira, para vender, né? A gente era do ramo de material de construção, né? Então, foi difícil, né? Ele não tava em casa muitas vezes, porque ele tava indo atrás de dinheiro pra gente. Minha mãe correu muito comigo, se eu tô reabilitada, muito pela minha mãe. Sim. Minha mãe é a única da família dela que dirige. Também porque ela precisava ir pra Porto Alegre me levar pra fazer a revisão. Meu pai sempre foi muito, assim, da porta pra fora, né? Pra conseguir garantir nosso sustento e a qualidade de vida que a gente sempre teve tudo, né? Nunca nos faltou nada. Mas comigo ele sempre foi muito próximo. Mesmo ele trabalhando muito, assim, tem foto ele no chiqueiro deitado comigo, ele lavando louça e eu abraçada na perna dele. Tipo assim, meu pai faleceu em 2021, com 80 anos. Ele cozinhava, ele lavava louça. Então, não à toa eu casei com o Rafael, meu marido, que cozinha, lava louça. Minhas amigas, onde é que tu achou o Rafael? Ele não é o único. Eu procurei um assim porque minha mãe teve um assim, né? E ele era assim por causa da minha avó, que era feminista, que tá no livro Histórias de Cozeiro, vou te mandar um, que eu conto a história dela. Então, assim, sempre que eu falo do meu pai é o meu exemplo e o meu orgulho. Meu pai era uma pessoa, embora empresário, ele já tinha conseguido um nível, assim, de poder na cidade, né? Sim. E uma pessoa que sempre pensou nos outros. Uau. Não é à toa que eu tô aqui hoje. Ele foi presidente da PAI, da Casa de Passagem, de tudo que tem, do Lions, de tudo. Tinha projeto na cidade para melhorar a rua, para fazer o túnel da cidade, tudo ele estava envolvido. Ele viajou a Brasília com o dinheiro do bolso dele para tentar aprovação, para conseguir fazer o túnel. Sapucaia tinha um plano diretor que não podia ter prédios acima de 5 andares. Então, Sim. Esteio estava subindo, São Leopoldo, que são cidades vizinhas, Sim. E Sapucaia estagnado. Ele encaminhou à prefeitura um projeto de mudança do plano diretor para a cidade poder crescer. Tem o vídeo deles, tem matéria dele, eu vou te mandar que eu fiz, ele dizendo assim, onde o empresário ganha o seu dinheiro, ele tem que investir naquela comunidade. Uau, claro, sim. É bom para todo mundo, sim. Né? Quanto mais a cidade for bem vista, mais gente vai vir comprar, mais emprego vai ter, mais... É uma relação de ganha-ganha. Total, né? Então, assim, sempre olhou ao redor. Ele poderia ter ficado lá, não, já tenho meu dinheiro, sim. Tá tudo certo. Assim como eu também podia ter ficado. Já trabalho, já faço minhas coisas, já tô reabilitada, tô aqui, linda, maravilhosa, né? Eu fiz tudo particular. Por que eu vou lutar pra ir lá encontrar o Darley, que é do Grêmio, pra lutar por lei do SUS? Eu não preciso do SUS? Não, todo mundo precisa. Se eu ganho, todo mundo ganha, né? Se o SUS tá mais forte, vai ficar mais forte caso um dia acontece comigo um acidente de carro, porque quem vai me atender é SUS, é ambulância. Então, assim... Pensar no outro, isso veio dele. Então, ele era muito líder social, ele foi líder de tudo. E eu tenho isso, assim, qualquer grupo que eu entro, quando eu vejo, eu tô liderando alguma coisa. Isso é dele. Então, na verdade, muito. Ele chegou a presenciar você já fazendo essa movimentação da fissura. Sim, e como ele reagiu a isso? Ele ficava muito orgulhoso, né? Nossa. Tem um episódio até no livro, que é um episódio real, que eu encasquetei que eu queria operar com 6 anos, que é errado operar com 6 anos. Sim. Porque eu ia entrar na escola e eu pensei, meus coleguinhas vão encher meu saco, e eu quero fazer cirurgia. E eu fui pra fazer cirurgia, e quando eu tava entrando no bloco, eu desisti.
E eu comecei a chorar desesperada. Eu não quero mais, eu tô com medo. Que eles são tudo de branco, né? Injeção e coisa. sim. Meu pai invadiu o bloco cirúrgico e me tirou. Uau. E eu acabei operando com 12, depois 19, depois 21, depois tá. 31. E agora, Sim. o ano passado, eu tive um cisto aqui e fiz mais uma. Que foi a sexta Eu lembro, cirurgia. eu lembro. Então, assim, ele tem esse... Na hora do... sabe? Ele socorrer lá. ele tava lá junto com a minha mãe. E ele entrou no bloco. A minha mãe disse, eu não vou conseguir entregar ela, leva tu. E ele levou e foi lá e buscou. Então, assim, ele sempre foi muito presente, sabe? Eu sei que com os meus irmãos ele não tinha essa troca. Meu pai também escrevia, né? Esse livro são poemas dele, são a história de vida dele, né? Ali dá pra ver que ele foi uma pessoa que realmente fez muita coisa. E quando eu tava no hospital com ele, no fim da vida dele, ele faleceu em fevereiro de 2021. Meu livro tava finalizando. Tá. E eu lancei meu livro em novembro, ele já não tava mais aqui. Só que enquanto eu tava com ele no hospital, eu tava muito arrasada, eu sabia que ele não ia voltar pra casa. E eu tava lá com ele, consegui cuidar dele. E chegava uma mensagem da minha editora assim, te mandei a capa pra tu aprovar. Nossa. E daí, era aquele respiro de, ó, a vida continua, Camila. Eu olhava a capa, não, eu quero que ela fique com pijama vermelho, não branco. Eu voltava, pai, me mandaram a capa, eu mostrei a capa pra ele. Consegui dizer pra ele que eu ia dedicar o livro pra ele, ele chorou. Oh, meu Deus, que bom. Que bom. Ele não conseguiu ver. Finalizado, mas ele soube que eu tava fazendo esse caminho, se orgulhava bastante de mim, com certeza. E ele sabe, e a minha mãe sempre fala, né? Ai, tu parece teu pai. e é muito parecida com ele, e assim, de liderança, de olhar pro lado, sabe? Isso é dele. É um legado. Eu tenho muito que agradecer. É um legado que ele deixou pra você, que você vai deixar pra essa geração. Não, por exemplo, né? Meu pai foi presidente da CIS, que é a Associação de Empresários lá da cidade, 2 mandatos, né? O prédio da CIS hoje é um prédio gigante, era o maior prédio da cidade, até ter o prédio que eu moro, que também ele estava envolvido, né? Na construção. E ele levou a parceiros voluntários para Sapucaia quando ele era presidente da CIS. O que é parceiros voluntários? É uma ONG para as pessoas fazerem trabalho voluntário. Tá. O marido da dona lá da parceiros, da idealizadora, né, que a ONG não tem dono, dizia assim, tu tá louca, quem é que vai querer trabalhar de graça? E a Parceiros Voluntários está no estado inteiro, bomba, né? Porque as pessoas querem ajudar, querem contar a história para uma criança no orfanato, querem visitar um velhinho, conversar. Né? E não sabiam como se organizar. E a Parceiros faz isso. E o pai levou a Parceiros para Sapucaia, na época da Assis. E hoje eu sou a diretora da Parceiros Voluntários de Sapucaia. Uau. A moça da Parceiros convidou a minha irmã, né, que trabalha na imobiliária da nossa família. E ela disse, não, tem 2 filhos. Eu não tenho tempo para empregar. Mas é a cara da Camila isso. Liga pra Camila que ela vai querer. Passou o bastão. E eu já tinha 740 coisas, eu tava organizando, né, coisas até em função da fissura, né. E eu fui lá, eu digo... Ela disse, a Parceiros precisa de alguém que abrace, porque senão o Parceiros vai sair da cidade. Eu digo, não, se o pai trouxe, eu vou dar um jeito de manter. Ali. E abracei a Parceiros, e hoje eu sou diretora da Parceiros, e tô envolvida com mais isso. Que legal. Aí, ó, Camila é multiuso, gente, vocês não sabem. É, isso aí. Então, gente, eu conversei hoje com a Camila Rocha. Espero que vocês tenham gostado, porque eu tô encantada. Eu já conheci um pouquinho da história e agora mais profundamente. Então, para que esse projeto se mantenha de pé, por favor, deixa seu like, comenta. O que vocês acharam? Acharam legal? Coloca aqui nos comentários. Vocês querem a parte 2? Querem um outro livro sobre fissura? Gostaram da questão do livro infantil? Eu amei. Eu não vejo a hora dele ser lançado, hein? Eu vou contar os meses para ele ser lançado. Então, gente, apoia a nossa causa aqui, tá? Deixa seus comentários, o like. Segue o canal. Eu tô no Spotify, no YouTube, no Deezer. Vamos com a gente. Então, até o próximo episódio. Um beijo pra vocês e feliz 2024. É só o começo, hein? Tchau! Obrigada, Camila.